Estamos aqui mais uma vez no estúdio da rádio, no estúdio Clama Podcast. Mais uma vez, queremos fazer o convite, porque esse espaço é aberto para você usar também, está disponível para você alugar e fazer o seu podcast aqui. Brilhante, lugar extremamente bem equipado. E hoje estamos com uma figura ilustre, uma figura da nossa Bahia, querida Bahia, compositor, cantor, intérprete, historiador, pastor, Fernando Santana. Olá, Clara. Olá, Clarissa, missionária Clarissa. É uma alegria muito grande poder estar aqui, fazendo parte dessa história bonita que o Clama vem construindo ao longo desse tempo. O Clama tá chique, né? É. O Clama é evento, o Clama... E você tem uma história com o Clama. Tem. Né? A gente começou junto lá, mas o missionário Renevaldo, nós começamos isso ainda lá nos primórdios dos anos 2000. E, assim, eu me alegro muito em ver o crescimento. Hoje o Clama é podcast, né? Ó, então, tá vendo aí? Aproveitar até dizer que, assim, é um podcast que é aberto para outras pessoas, para que possam vir aqui também, para poder fazer o seu... Então, assim, é uma alegria muito grande poder estar aqui. E pegue leve, viu? Pegue leve. Vamos lá, vamos começar. Então, eu ia falar do início, né? Mas eu sei que, se você não sabe, você vai saber agora. Ele é filho, né? De uma pessoa que também aqui foi expressiva na música. Então, se você achou que ele começou no Olodum, você tá enganado. Fala um pouquinho aí da sua história. Qual foi o seu envolvimento com a música? Como tudo começou? Pois é. E ela falou já de Olodum. Eu fui cantor da banda Olodum. Durante um tempo, comecei lá como cantor da banda Mirim, do Olodum, que é como se fosse a escola de futebol que prepara as crianças para serem futuros jogadores profissionais. O Olodum também tem essa escola, que ela faz toda a preparação, né? Com curso de dicção, impostação de voz, com aula de inglês, com aula de música, aula de espanhol, enfim, para preparar os futuros artistas. E eu faço parte dessa escola e vim de lá. Só que, assim, você falou, minha história ela não começa no Olodum, ela começa já antes do Olodum. Sou filho do saudoso Firmino de Itapuã, o príncipe do samba aqui da Bahia, que cantou e encantou esse Brasil, né? E cantou em verso e prosa a Bahia, músicas como Moinho da Bahia queimou, deixa queimar, né? Sai, o piaba, saia da lagoa. Aí, quem nunca ouviu? Muita gente lá na década de 80 dançou muito isso aí. E eu sou filho do saudoso, há 3 anos atrás meu pai partiu e deixou pra gente esse legado, que é o legado musical, onde não só eu, mas grande parte da minha família, sobretudo os meus irmãos, são músicos, né? Quem não canta, toca, quem não toca, canta. Quem não canta, compõe. E você compõe, toca, canta. E aí interpreta. Eu já herdei já do né? meu velho já a questão de cantar, de compor, de tocar instrumentos, enfim. E os filhos também estão no mesmo caminho. E quem aí, não canta, toca. É verdade. Né? E aí tem os netos, né? Na realidade, tudo começa com o meu avô, Firmino do Pistão. Olha aí. Tocava pistão. Sim. E começa com ele, passa para meu pai, do meu pai vem para meus irmãos. Eu tenho... Éramos o número de 10, uma das minha irmã mais velha faleceu há 1 ano atrás, 1 ano e meio. Agora somos 9, mas todo mundo tem envolvimento com a música. E agora já vem a geração, a terceira geração, né? Que são os meus filhos, os filhos do meu irmão, do pastor Fábio, o filho de Rose Mateus, que é baterista hoje de grandes músicos do Brasil aí, né? Toca com todo mundo. Meus filhos, né? O próprio Azaf, que já faz... Que já tem nome de quem é, né? Toca comigo, toca na igreja e já toca comigo também no tambores. Isso. Enfim, e acredito que já tenho os meus netos também, porque mesmo com essa carinha aqui de menino, eu já tenho uma quantidade enorme de netos. Olha aí, quem diria? Mas parece mesmo um levirato, né? Se eu podia se dizer, que vai passando uma família que foi consagrada à música. E acredito que alguns o filho ainda netos, é Azaf, né? Alguns dos meus netos serão também... Nesse caminho aí. Músicos também, né?
de alguma forma aí. Música é uma coisa muito boa. A música, né? Ela eleva a alma, ela muda a circunstância, né? Às vezes você tá meio assim, cabisbaixo, daqui a pouco começa. Sabe o que eu percebo? As pessoas estão ali andando, conhecendo Pelourinho, daqui a pouco elas começam a ouvir o pacatá, pacatá, pacatá. Automaticamente já vai, O corpo né? vai balançando, Parece né? que o negócio já vai, a pessoa já vai Música se é coisa mexendo, do céu, né? É cara. coisa do Música céu, é do é céu, coisa do céu. né? A gente percebe que quando a Bíblia menciona, né, os corais angelicais, né, sobretudo quando menciona para a gente ali em Isaías, né, que os 4 seres viventes, eles ficam dia e noite, e o texto diz que é adorando, né, dizendo Kadosh, Kadosh, né? Santo, Verdade. Santo é o Senhor dos Exércitos. E isso vai linkar lá com o livro do Apocalipse, que vai dizer que exatamente os 24 anciões percebem que esses seres viventes ficam dizendo Kadosh, Kadosh, Kadosh o tempo inteiro, né? Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, e eles têm uma atitude que, assim, muito me admira, aquela atitude, e me toca. Por isso eu falei que música é algo celestial. Porque ao mesmo tempo que os 24 anciãos ficam dizendo dia e noite, né, que Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, diz que os 24 anciãos, eles retiram da cabeça as coroas, as diademas, Sim. lançam aos pés daquele que está assentado no trono. E aí eu fico imaginando, né, essa harmonização vocal. A gente tem gente aqui na Terra que, por exemplo, eu sou apaixonado por um grupo adventista chamado Arautos do Rei. Sim. Você pede para aqueles 4 rapazes cantarem na capela, e eles cantam e eles conseguem fazer uma harmonia fantástica, que parece que tem instrumento. Agora imagine isso no céu. Eles dizendo Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos. E aí os 24 anciões dizem também, queremos entrar nessa adoração. E eles começam Kadosh, Kadosh, e eles dizendo, digno é o Cordeiro, isso cantado, né? Sim. De receber a glória, a força, a honra e o poder. Aí imagine, em cima dessa melodia, o que não acontece de harmonização e de melodia celestial. Música é fantástica. Música hoje serve não só como entretenimento, mas serve como terapia, como elevação também do nosso espírito. Isso. Música é fantástico. Música extraordinária. Fantástico. Eu quero ouvir esse coral celestial. Eu quero participar lá, cara. Ó, tá vendo aí? Se tiver um tamborzinho você tá mais adiante. Pois é, você tocou numa coisa bacana aí. O Tambores, ele começou, eu acredito, muito por influência, né, de uma questão do Olodum, né, trazendo os instrumentos, né, percussivos. Sim. A Bíblia vai dizer que a gente adore com harpas, com saltérios, com vários tipos de elementos. Eu não sei se no começo você enfrentou resistência por parte do tipo de música que você estava trazendo, porque de uma certa forma fica meio que associada, né, com a música secular, ou talvez uma música de matriz africana. Eu não sei se de repente houve esse tipo de pensamento, né, de abordagem, mas a Bíblia diz que nós devemos adorar com o nosso corpo, que nós devemos adorar com os instrumentos, e ela não especifica qual é o instrumento que devemos adorar, né? Muito pelo contrário, ela só diz que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. E foi o próprio Deus que deu a capacidade ao homem de construir os instrumentos, né? Como é que foi no início, como é que é agora, essa questão, se ainda existe algum entrave nesse sentido do tipo de elemento que você usa, né? Para fazer... Sim, da sonoridade. A sonoridade, exato. Claro, a gente, imagine, a gente começou há quase 30 anos atrás. Só o Tambores Remidos, né, a gente está fazendo agora 25 anos no ano que vem. São 25 anos. Antes eu tive mais um tempo com o Tambores de Cristo. Imagine esse tipo de sonoridade tocado na igreja, quando ainda muitas igrejas tinham resistência à guitarra e à bateria. A guitarra e a bateria, imagine aí um instrumento percussivo. Foi uma situação delicada, complicada, mas assim, com o tempo as coisas foram mudando. A grande mudança para a gente, ela vai ocorrer exatamente quando, ali por volta de 2004, né, há 20 anos atrás, nós fomos convidados para poder participar da gravação
do CD e DVD Esperança. Sim, Do maior grupo de me louvor lembro, no CAB, Brasil, né? Foi ali. no Centro Administrativo da Bahia, Sim. com aproximadamente 1.200.000 pessoas. E eu fui convidado pela Ana Paula Valadão, a pastora Ana Paula Valadão, para participar da gravação, tocando, porque Deus tinha dado para ela essa revelação. O que é interessante é que o pessoal de Minas Gerais já tinha essa ideia de que a música feita na Bahia, apesar dela fazer parte, né, da cultura afro, mas ela faz parte da cultura. E algumas pessoas acham que ela faz parte da religião. A música faz parte da cultura, os instrumentos fazem parte da cultura. Você falou aí, né, dessa questão dos instrumentos, né, você veio, de uma certa forma, né, explicando desde criança, inclusive um trabalho belíssimo que o Olodum faz, né, esse trabalho de ajudar as pessoas, ensinar um instrumento e tal. E a Bíblia vai dizer que a gente deve adorar o Senhor com o nosso corpo, a gente deve adorar com a nossa voz, que todo mundo que tem fôlego louve ao Senhor, e que ela deve usar os instrumentos, que Ele mesmo capacitou o homem para fazer, e ela não especifica nenhum instrumento específico o qual a gente deve adorar. A gente tem algumas referências que Davi usou uma harpa, mas também tem, né, o tamborim de Miriam, que provavelmente alguns dizem assim, mas ela estava tocando tamborim, remete a um samba, uma coisa assim, né? Você acha que a música, essa música que você faz com o tambor, com essa batida da Bahia, que inclusive projetou a Bahia para o mundo, né? Sim. O Olodum projetou a Bahia para o mundo. Você acha que houve muita resistência quando você começou, há um tempo atrás, quando você iniciou por estar associando esse tipo de música a alguma religião de matriz africana em específico? Ou muitas vezes, eu já percebi isso também, quando você altera o ritmo da música, parece que as pessoas tiram meio que a santidade da música. As pessoas não pensam na letra. As pessoas pensam mais na melodia. Então, parece que quando a música é um pouco mais dançante, parece que a música perdeu a santidade. E não é isso, porque se você for observar nossos irmãos africanos, eles dançam e eles são muito alegres. Então, como foi essa trajetória dos tambores quando você começou? E o que é que as pessoas, se existe alguma resistência hoje com relação ao tambor, ao tipo de música, né, que você faz, que traz essa essência da Bahia, da cultura baiana? Pronto, para que eu não me esqueça, a gente fala dos irmãos africanos que se utiliza do corpo, né, como elemento de adoração. O povo judeu, da mesma forma. Da mesma forma, o povo judeu, as festas judaicas eram festas que duravam 7 dias, festas muito dançantes. Eles, não foi à toa que Davi diz que tudo que tem fôlego tem que louvar ao Senhor. Né? A gente percebe que as festas judaicas, elas são festas de verdade mesmo. Não é aquela festa de você ficar com os olhos fechados, tal, nada disso. Eles celebram a Deus com tudo, com o corpo, com a mente. A Bíblia diz que a gente tem que adorar a Deus de todo o corpo, com toda a nossa mente, todo o entendimento, com toda a nossa alma. Enfim, tudo em nós tem que louvar ao Senhor. Quando nós começamos há quase 30 anos atrás. E eu estava dizendo exatamente sobre tudo aquilo que eu aprendi com o Olodum, que é cultural. É isso que a gente precisa deixar bem claro. Não existe música, ritmo santo, ritmo não santo, não. Ritmo é ritmo, né? Ritmo é ritmo. E assim, a gente precisa diferenciar e separar o que é elementos da religião e o que é elementos da cultura. O estilo musical do samba reggae, criado por Neguinho do Samba, saudoso maestro Neguinho do Samba, nosso irmão em Cristo, né? É um ritmo que ele criou para a cultura. Faz parte da cultura do povo baiano. O estilo que a gente faz
é o estilo do samba reggae. Alguém fala, eu axé music. Não, nós não tocamos axé music. Nós tocamos samba reggae. O axé music é aquela música tocada em cima dos trios elétricos no carnaval, com aquelas bandas como Reflexo, Chiclete com Banana, aquilo é axé music. O estilo tocado pelos blocos afro, que é de onde eu venho, é o estilo do samba reggae, que é a junção do reggae jamaicano com o samba brasileiro. Né? Então, cultura de dois países totalmente distintos, que deu a junção a esse elemento do samba reggae. Se a gente enfrentou algum tipo de preconceito e alguma dificuldade, nós enfrentamos muita dificuldade, muito preconceito. Muito. Porque as pessoas diziam assim, vocês estão trazendo o mundo para a igreja. Vocês estão trazendo o mundo para a igreja. Quando, na realidade, é uma interpretação totalmente errada. O mundo que não deve entrar na igreja, porque a palavra mundo, ela, dentro de uma visão teológica, ela tem alguns significados. Por exemplo, como eu não vou trazer o mundo para a igreja? Se eu não trouxer o mundo para a igreja, eu não trago aqueles a quem Deus amou. Porque Deus amou o mundo. Então, esse mundo são pessoas a quem Deus amou. Existe um mundo também que foi criado por Deus, né? Que é o chamado cosmos. E existe o mundo, aquele a que a gente não deve trazer para a igreja, que é o chamado sistema pecaminoso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que a gente não pode trazer é o sistema pecaminoso, é trazer a sensualidade, né? É trazer a forma como o mundo pensa e age. Mas música é música. Música é música. Desde o tempo, as pessoas falam muito assim, a harpa, o cantor cristão. O estilo das músicas da harpa e do cantor cristão e de outras denominações que só cantavam aquele estilo, era o mesmo estilo musical que se cantava na época. No mundo, lá fora, da igreja. O estilo era o mesmo. Inclusive, tem até algumas músicas que versões de músicas que eram de músicas de países e, desculpa, até de músicas que eram cantadas em zonas que se faziam a versão da música. Uhum. Ok? Bom, quanto a instrumentos musicais, a Bíblia fala de diversos, inclusive de tambores. Menciona que um tal de querubim ungido, né, quando ele era querubim ungido, ele andava no meio das pedras afogueadas e também no meio dos seus tambores. Isso quando ele ainda era, possivelmente, como diz algumas pessoas, nós não temos uma base bíblica para dizer, maestro de uma orquestra celestial, mas, no mínimo, esses instrumentos que eu estou te falando, eles já existiam até mesmo no céu, os tambores. Ok? Então, quando é que isso vai quebrar? Porque quebrou. Se eu te disser que não quebrou, isso quebrou. Nós já fomos para algumas igrejas que chegaram, pessoas diziam assim, não, isso aí não é de Deus, isso... Eu sempre me perguntava, o que é que de fato é de Deus? O que é de Deus? Isso era a grande pergunta. E para mim a resposta é de Deus, são duas coisas. Primeiro, aquilo que ele disse que é dele. Aquilo que ele disse que é dele acabou. É dele e ponto final. Quem quiser brigar, vai brigar com ele. Eu não tenho coragem de brigar com ele. Você tem? Nem eu. Eu não tenho. Tô fora. E a segunda coisa que é de Deus é aquilo que a gente entrega para ele. Quando a gente entregou para ele, ele falou, pronto, agora é meu. Verdade. Você me entregou. Então eu entreguei minha vida. Eu entreguei a minha cultura. Eu entreguei tudo aquilo que eu aprendi. E disse, tudo aquilo que eu aprendi eu vou colocar a serviço do Senhor. E ele Como disse, a gente diria, né, no nosso vocabulário, você consagrou. pronto. Né? Você pronto. consagrou a sua vida e o seu trabalho, né, a sua música Pronto. a Deus. Não adianta você chegar, por exemplo, dentro de... Eu não vou falar das grandes cidades, né? Porque hoje o continente africano ele tem grandes cidades. Mas é como você chegar numa aldeia, pregar o evangelho e dar um violão para que aqueles irmãos entoem louvores, dar um teclado para eles, para que eles entoem louvores. Eles não vão saber. Eles vão louvar com o corpo, com a mão, com instrumentos percussivos feitos com couros de animais. É dessa forma que eles vão fazer. Por quê? Porque a música faz, embora ela faz parte de todas as religiões, mas ela, sobretudo, ela faz parte da cultura daquele povo. Quando é que isso quebra pra gente? É importante dizer.
essa forma de olhar para a gente, Tambores Remidos, de uma forma diferente. Quando o Diante do Trono nos faz o convite para participar do 7º DVD CD e Esperança, DVD, né? que foi o Esperança, gravado na Bahia, onde Deus deu uma visão para nossa querida pastora Ana Paula Valadão, de que na Bahia seria gravado com 7 tambores Olha aí. ungidos. Eita glória. E o nome era Tambores Remidos ainda, imagine. E ela disse não, que os tambores eram já eram tambores ungidos, né? Com 7 tambores ungidos para Deus e tal. E era exatamente o nome da gente. Ela já conhecia a gente, era apaixonada pelaquela música da gente. Dançar como Davi dançou. Sim. Eu quero cantar como... Ela cantou para mim, eu amo essa música de vocês, sei o que tal. E aí eu tô ligando, a pastora Ana Paula, pastora Ana Paula, tudo bem e tal, meio que viajando, que é a Ana Paula que tá falando comigo, cara. E sabe o que é interessante? É que eu a conheci no CD, né, de 99, no DVD, de 99 para 2000. E quando eu vi pela primeira vez, eu liberei uma palavra profética, né? E a palavra profética foi assim, pô, nossa, essa menina canta muito. Nossa, um dia eu ainda vou tocar com essa menina. E quando chega em 2004, quem me liga, ela, com aquela vozinha dela. O Senhor Você é sabe, Deus, assim, me convidando, te né? E eu disse assim, tá bom, vamos orar a Deus. né, E vamos orar a Deus para ver o que é que acontece, se Deus responde e tal. Ai, já respondeu. Então a gente gravou, né, para mais de 1.200.000 pessoas. Foi Aquilo lindo, cabe. foi lindo mesmo, foi lindo. Aquilo abriu as portas pra gente, porque as pessoas começaram a dizer assim, nossa, se Ana Paula Valadão e o Diante do Trono, que não grava e não toca junto com ninguém no mesmo palco, Sim, eles tinham essa coisa com eles, escolheram esse grupo para participar, deve ter alguma coisa de Deus nesses neguinhos aí da Bahia. Deve ter alguma coisa de Deus. Daí as portas se abrem. Realmente era um fenômeno, né? O Diante do Trono era realmente marcou uma geração, marcou. Né? Grandes nomes saíram dali e assim... A gente diz era porque ele teve o auge, né? E hoje, assim, eles vivem um momento de passagem de bastão. Né? Eu acho até que ele tem. Ainda tem? Ainda tem o Diante do Trono? Tem, eles fazem algumas coisas, né? Fazem algumas coisas. Tem, por exemplo, assim como o Clama, que era só uma produção de evento, hoje já é rádio, já é podcast. Eles hoje são igreja também. Igreja Diante do Trono, né? Sim. Com a Ana Paula e seu esposo. E a gente até se falou por esse tempo, porque 2024 foram 20 anos da gravação do CD e DVD Esperança aqui na Bahia. Então, isso quebra um pouco, isso muda um pouco, e a gente tem agora a responsabilidade de dizer para as pessoas, gente, isso aqui não tem nada a ver com a religião, isso tem a ver com a cultura. E eu quero louvar a Deus com a minha cultura, com o ritmo da minha terra. Eu cresci, embora eu seja eclético do ponto de vista do cantar, eu canto todos os tipos de estilo musical, mas o estilo musical que eu escolhi para poder rodar o Brasil e evangelizar e ganhar vidas para Jesus foi o estilo do samba reggae com tambores remidos. Perfeito. Eu peguei o último censo aqui, que foi de 2022, já ainda nessa linha aí do que a gente está falando da cultura, e ele apresenta a Bahia como as principais religiões. Em primeiro lugar, o catolicismo, com 65,2%, protestantismo com 17,4%, o espiritismo com 1,1%, e as religiões afro-brasileiras com apenas 0,3%. Inclusive, muitas pessoas acreditam que nós, aqui na Bahia, que somos o berço, né, das regiões de matriz africana, até por todo o contexto de colonização. Claro. E agora eu estou perguntando ao historiador. Agora, deixa um pouquinho o cantor para perguntar ao historiador. Por que ainda se acredita que ainda tem essa ideia? Porque que as pessoas relacionam, né, o preto com a religião de matriz africana, sendo que, na verdade, não é nem nossa realidade. Né? E as pessoas desconhecem o fato de que o contexto onde tem o maior número de religiões de matriz africana é o Rio Grande do Sul. Sim, perfeito. O que acontece é um desconhecimento histórico, um desconhecimento sociológico também. Porque, assim, é aquilo que eu disse, enquanto a gente não souber separar cultura da religião, a gente vai achar que alho é bugalho. Né? Que os alhos
São bugalhos. Porque, assim, se você fala na Bahia, você fala muito, por exemplo, do acarajé, que é um alimento onde o povo africano se alimentava, né? Onde os escravos se alimentavam, que era exatamente feito com aquilo que sobrava, né? A própria feijoada, com aquilo que sobrava da comida da grande casa, e aí a senzala aproveitava isso. É porque quando se fala muito da Bahia, se fala muito em capoeira, e as pessoas precisam entender que a capoeira faz parte da cultura. Se fala muito no berimbau, muito no toque do berimbau, que é o que faz parte da cultura. Se fala muito dos instrumentos dos atabaques, que embora eles estejam dentro da religião, mas ele faz parte da cultura. Então a gente pegou tudo e misturou tudo. E misturando tudo, a gente vai começar, as pessoas, por exemplo, lá fora, vai começar a pensar. Quando se fala em Bahia, que se fala na baiana. Acha que todo mundo, gente, anda vestido com aquela saiona e aquele turbante, né? Sabe, as pessoas, né, acreditam. Eu fiz turismo, Bahia, é um curso, meu curso de graduação. Eu estudei história da Bahia, né? Claro, né? Estudei um pouco desse contexto cultural. Claro. Mas as pessoas, tem gente que acredita que é assim, Não, né? A gente já pensou que todo mundo no Japão lutava karatê. Imagine. Nossa geração achava por causa de Bruce Lee. É o que as pessoas acham, que todo mundo da Bahia luta capoeira, que todo mundo da Bahia é da religião do candomblé, né? Sem desmerecer. Sim, né? sim. Só um dado religião. estatístico. Só um dado que é um dado, de fato, estatístico. Hoje existe muito mais terreiros de candomblé no Rio Grande do Sul do que na Bahia. E há um outro dado também, que ninguém pode negar. Hoje existem mais a agremiação, que mais existem pessoas negras, não é nem o terreiro da Bahia, não é nem o terreiro do candomblé. São as igrejas pentecostais e neopentecostal. É lá dentro que está o maior número de pessoas negras, sabe? Na Bahia e no Brasil. É lá dentro que está. Por exemplo, a Bahia, ela é o berço de tudo. Daqui, a gente sabe que os terreiros que existem hoje no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas vieram daqui da Bahia. E saíram daqui da Bahia e foram para lá. Né? Migraram para lá. Foram para lá. Acho que por essa crescente do número de igrejas protestantes, né? As igrejas evangélicas, que de uma certa forma lá atrás fizeram muita frente, né? Muito embate às religiões de matriz africana, e algumas pessoas terminaram indo para um lugar onde tinha menos esse poder de resistência, que eu não estou entrando no mérito de bom ou de ruim, eu não estou entrando nesse mérito. Eu acho que a gente vive uma nação que é uma nação laica, e a grosso modo laico é ou tudo para todo mundo ou nada para ninguém do ponto de vista religioso. Exato. Né? Então eu tenho o maior respeito, tenho muitos amigos que são babalorixás, que são ialorixás, que eu tenho um respeito imenso a eles, respeito o poder, eu respeito a capacidade deles de manifestarem a sua religião. Embora eu hoje penso diferente deles, acho que pensar ainda pode. Eu acredito, espero. Ainda pode pensar, mas assim, a gente tem alguns pontos que a gente converge, né? Que diverge e converge em tudo nessa vida. Então, assim, enquanto a gente não souber separar o que é cultura e o que é religião, a gente vai achar que as coisas são uma coisa só, né? Que é uma coisa só, e não vai levar em consideração o senso. Que o senso, na realidade... O senso é a opção individual de cada pessoa, né? A opção da pessoa escolher o que ela quer. Cada pessoa escolhe. Né? Eu acredito que também, já interrompi, mas porque eu via o que é que se vende da Bahia. Sim. Se vende praia, se vende baiana, se vende capoeira, se vende acarajé e se vende também festa do Bonfim, como se vende baiana. Então, se o que é vendido é aquilo, obviamente as pessoas vão acreditar que aquele é o contexto de geral, de todo mundo. Claro. E não é. Claro. Por exemplo, lá fora, quando você falava há um tempo atrás, né, há 2 décadas, 3 décadas atrás, quando se falava de Brasil, você lembrava de 2 coisas. Mulata. 3 coisas. Samba.
mulata, samba, Pelé. Pelé. É futebol, né? Hoje nós não falamos Inclusive, mais acho que de futebol. Pelé, parece que eu vi, eu não me vi, eu não lembro exatamente, mas parece que eu vi uma pesquisa que Pelé era mais famoso que Jesus, mais conhecido que Jesus. Teve um tempo que sim. Né? Teve um tempo que os Beatles eram mais famosos que Jesus. Mas aí os anos se passaram e o número das pessoas cristãs, de um modo geral, começou a crescer muito. Sobretudo com o novo censo, que é o censo mais recente, o número dos evangélicos cresceu muito. E me parece que até 2035, o número de evangélicos ele vai perpassar o número dos católicos, né? Que é a religião primeira, né? E você vê que na Bahia, a segunda maior religião é a religião protestante, a religião evangélica. As tradicionais, as pentecostais, as neopentecostais, ela é a maior do que o próprio candomblé, né? Maior no sentido, eu estou falando no sentido numérico, quantidade de pessoas. Né? Numérico, né? Pra gente entender. Fiéis. Mas, assim, e se ela vai ultrapassar o número até 2030, 35, ultrapassar o número de católicos no Brasil, então isso vai crescer de uma forma assustadora, né? O meu único medo é a qualidade disso. E eu nem ia entrar nesse negócio. Não, eu preciso porque deixar isso você muito entrou, eu nem ia pontuar isso, porque realmente crescer em número é uma coisa. Exatamente. Por que eu falo isso, claro? Porque eu sou um historiador. E como historiador, eu ia falar do censo, o censo não pode ter, exatamente como o historiador não pode ter, e também o turismólogo não pode ter. Nem militância, nem partidarismo. Você tem que contar a história como ela é realmente. Mas eu tenho medo desse crescimento, porque esse crescimento ele pode ser benéfico, mas também pode ser maléfico, de acordo com a qualidade das pessoas que vão crescer dentro disso. De repente você tem um número crescente de evangélicos não praticantes. Perfeito. Que não existe. Não, perfeito. A gente tem hoje né? os desigrejados. Como tem gente que diz assim, para não dizer que não é nada, diz que é católico, mas é católico não praticante. Exatamente. Não é verdade? Exatamente, que diziam que era católico. Eu acho que católico não praticante não é católico. Não é católico. Não é católico. Né? Saindo um pouco em defesa aqui dos nossos irmãos católicos, né? Fazem parte do cristianismo, não são católicos. Porque uma das características que caracteriza de fato um católico é que ele passe por todo aquilo que na Igreja Católica é chamada de sacramento, que vem desde o batismo, né? Até a extrema-unção final lá, e outras coisas mais que passam. Para que ele de fato seja um católico, saindo um pouco em defesa. Então, eu acho que para que alguém seja de fato protestante, ele precisa também passar. Nós não temos tantos dogmas, né? Nós não temos tantas coisas do ponto de vista físico que foi deixado por Jesus, mas alguém que diz assim, eu sou cristão, mas eu fico na minha casa. Não, um cristão ele precisa congregar. Ele precisa congregar. E eu sou ainda um pouco mais até aberto. Mesmo que essa congregação não tenha nenhum nome, como nós temos Comunidade Fé Viva, Assembleia, mesmo que não tenha um nome, mas tem ali alguém como a figura desse líder, onde eles possam de fato congregar, estarem reunidos em nome de Jesus. Como disse Jesus, 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Mas as pessoas hoje não querem mais congregar, não querem mais, não se batizam, elas não dão satisfação. São cristãos nominais, ninguém, né? Não dão satisfação, não estão debaixo de... Não a cobertura espiritual até esse nome eu não queria falar. Sim, mas não debaixo de uma liderança, né, que seja abusiva, alguém para prestar contas, abusiva, né? Alguém que lhe ensine, lhe instrua, porque para isso Deus deixou os 5 ministérios, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, os pastores e os mestres. São pessoas dali do corpo que vai aperfeiçoar essas pessoas. Então eu tenho medo do que a gente vai ser lá na frente. E o meu medo ainda se torna maior ainda porque a gente misturou isso muito com a política. E eu tenho muito medo disso. Porque todas as vezes, historicamente, que isso aconteceu, a coisa não deu muito boa. Tem a Igreja Católica aí que nos lembra o tempo de Constantino, né? Pois é. A coisa que tornou a religião oficial e parecia que era uma coisa boa, mas as diretrizes não vinham da igreja, vinham do rei, né? Isso vem quando? Isso vem na Idade Média. Mas aí, quando chega na Idade Moderna também, a gente tem também as igrejas evangélicas que vai se aliar
com os reis dessa terra também e vai cometer atrocidades. Então, vamos pular. Vamos pular essa certo? pauta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi que nesse último domingo você esteve presente no FEMADUM, né? Festival de Música e Arte do Do Olodum. Olodum. Foi. E como foi a sensação? Né? Como... Na verdade, você já cantou naquele lugar, Já. cantando com o Olodum. E agora você foi cantando, né? Como Fernando Santana, né? Tambores Emides. E qual é a diferença de estar ali? Existe, talvez, você sente alguma coisa diferente? Como foi a sensação de estar ali agora louvando, não cantando, louvando, né? Antes você passou cantando, agora você foi louvando, engrandecendo o nome do Senhor e estava lotado, que eu vi gente. uma multidão de gente. Eu desde ontem para agora, a minha palavra ela é primeiro, de gratidão a Deus, de gratidão, porque, como diz a nossa querida irmãzinha Aimee é o nome dela? Cantamos para nós mesmos, pregamos para nós mesmos, né? Com a música Evangelho do Fariseu. Não que pregar e cantar para nós mesmos seja errado, porque isso promove a edificação. Sim. E eu acredito que o que promove a edificação é maravilhoso. Mas o chamado de Deus foi para fora. Foi para fora. Foi para que a gente fosse por todo mundo e pregasse o Evangelho a toda criatura. Interessante, quando a gente canta para nós mesmos, a gente canta para os filhos. Quando a gente prega para nós mesmos, a gente prega para os filhos. E o chamado de Deus é para pregar para as criaturas. Isso te faz te lembrar de alguma coisa? Oh, claro. E foi exatamente isso. Primeiro, é uma palavra de gratidão, porque eu estava ali diante do cumprimento de uma palavra que foi liberada sobre a minha vida há muito tempo atrás. Há muitos anos. Eu sei que agora tem alguém nos assistindo e que tem alguma palavra de Deus que foi liberada sobre a vida e que ainda não se cumpriu. E o que eu digo com a maior certeza de quem passou por isso é que se foi Deus que prometeu, pode acreditar. Você não vai morrer sem que cumpra aquilo que ele falou. Porque foi a palavra que foi liberada sobre a minha vida. Um dia você vai voltar àquele lugar. Quanto tempo até chegar esse dia? Nossa, muito tempo. E eu vou ser muito sincero. Tá vendo aí? Você que tá esperando? Eu vou ser muito sincero que assim, eu não vou dizer que eu desacreditei em momento nenhum. Eu desacreditei nisso. Mas eu vou lhe falar que houve momentos que eu esqueci que um dia eu passaria por essa missão. Porque a gente esquece. Porque Deus tem tantas promessas. Só que a Bíblia diz que todas as promessas passam pelo teste do tempo. Vai passar, não é que a Bíblia diz, nos mostra, né? Que ela passa pelo teste do tempo, mas a Bíblia nos diz que todas as promessas e palavras liberadas por Deus para nosso respeito, elas não voltam vazia e ela vela para cumprir aquilo com que ela foi liberada e que todas as promessas têm sempre o sim e o amém. Sim. Só tem um tempo. E elas vão acontecer exatamente num tempo de Deus. Porque se elas acontecem antes do tempo de Deus, pode-se criar um monstro. E que monstro pode acontecer? Eu posso sair daquele lugar porque eu lancei a semente no coração de aproximadamente 10 mil pessoas ali, que estavam ali. Tem uma foto que eu mostro de cima para baixo, que foi postada pela minha querida irmã em Cristo, que está lá no Olodum, chamada Ritinha, que cuidou de mim na infância. E ela postou essa foto e eu repostei, agradecendo a Bahia inteira, né, por estar ali. Então, é um sentimento de gratidão. Mas porque foi no tempo de Deus. Talvez se fosse em um outro tempo, eu sairia com o sentimento de eu sou o cara. Ou esse cara sou eu. Né? De Roberto Carlos. Sim, sim. Né? Pô, esse cara sou eu, o cara onde eu tive. Não, eu saio dali dizendo porque dele e por ele. Puxando o gancho nisso aí, a gente tem visto, né, pessoas cristãs em eventos não cristãos, como foi esse seu caso. Sim. Como foi a própria Baby no Carnaval. E outros tantos artistas, né, que se dizem hoje em dia convertidos, aproveitando aquele espaço para falar do Evangelho. Certo. E o que é que você acha disso aí? Bom,
falar uma coisa que Deus colocou no meu coração esses dias, Clara. Eu sempre tive uma resistência. Eu quero te confessar isso. Eu sempre tive uma resistência. Mas, assim, a música da menina lá, é a Aimee, eu não quero falar errado. Eu acho que é isso mesmo. É a Aimee o nome dela, se não foi alguma coisa muito parecida com isso. Lá do Marajó. Sim. Essa música, quando ela cantou, e eu fiz questão de ouvir a música por inteira, ela é muito pesada, mas ela é muito verdadeira. Total. Ela é muita verdade. E a verdade, muitas vezes, ela dói. E quando a gente recebe de primeiro, dói. Porque, afinal de contas, a gente está fazendo a obra de Deus lá dentro da igreja. Mas a pergunta foi essa obra que Deus nos chamou para fazer? Foi essa obra? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus tirando o cara de uma grande cidade, e que era a obra que ele disse, de uma cidade de Samaria, e pede para ele descer para o deserto de Gaza. Isso. Porque por ali iria passar, no exato momento, um etíope, Sim. um homem da Etiópia, que era eunuco da rainha de Candace. Isso. Que Candace era um título das rainhas Cuxi, né? Ali de Núbia, de Etiópia, de Axum, daquela região dali da beira do rio Nilo, né? Eram matriarcas, né? E Deus faz esse cara sair dali para pregar o evangelho. E quando a gente olha para a própria Bíblia, não, assim, a igreja ela tem o seu valor. Eu acho que a igreja é o quartel-general, onde a gente juntos tem comunhão, onde a gente juntos aprende, mas a ideia mesmo é ir para fora. É ir para fora para colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Mas a gente herdou dos nossos líderes passados, né? Que é ali que a gente tem que ficar, é ali. E a gente ficou muito limitado, ali dentro, né? Cantando para nós mesmos. Mas parece mesmo mais, né? Essa questão do que a menina diz, evangelho do fariseu. Isso bateu em mim, doeu em mim. Mas, por outro lado, também quebrou a minha resistência. E aí eu fui convidado. Que bom que a gente está aberto a mudar. Eu fui convidado, claro, e a gente tem que estar sempre. Tem que estar sempre aberto a mudar. E isso quebrou a minha resistência. Quando eu recebi o convite vindo do próprio Lodum, que me telefonou e disse, vai ter um festival do Lodum e nós queremos fazer um convite para vocês. Eu não hesitei. Você não foi lá cantar a música do Lodum, você foi cantar a música de Jesus para aquelas pessoas, né? Eu não fui. É diferente. Eu fui cantar, inclusive, já nos finais, eles não resistiram. Glória a Deus. Entraram e vieram. Sabe, o cantor do Lodum, Narcisinho, que também tem uma passagem pela igreja e bate ainda pé firme, que está firme com Jesus, né? E que está servindo a Jesus, e quem sou eu para dizer que não? Sim, claro. Né? Eu só disse a ele, nunca desista de Jesus, porque ele nunca vai desistir de você. E ele, não, meu irmão, não. Ele entrou cantando comigo com tambores ali, aqueles feats que se fazem hoje, né? Sim. Cantando uma música que ele havia gravado também, ele gravou essa música, que foi Tá Chorando Porque... E aí, de repente, eu tô vendo, quando eu olho pra trás, eu tô vendo aquela batida mais forte. Quando eu olho pra trás, quem tá ali, que não resistiu também? Não aguenta. Quem aguenta essa batida? O pessoal entrou também, tocando. Eu vi. Eu falei, gente... Aí alguém entra na live, aí Drica, né, minha esposa, vai e faz decide fazer uma live do que tá acontecendo. Que ela tava só filmando na live, e a multidão entrou, e alguém entra lá e diz, gente, eu vivi para ver o Olodum louvando a Jesus. Aleluia! Cara, assim, que coisa gloriosa. Gente, assim, eu ficaria aqui mais 2 horas, mas o seu tempo acabou. O tempo é curto, mas respondendo sua pergunta, assim, é diferente, eu lhe diria assim, muito diferente. O palco é o mesmo, o som é o mesmo, o local é o mesmo, mas o Deus que está sendo louvado é diferente. Aleluia. E eu saio dali regozijado e aberto a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu saio aberto.
Amém. Não me importa o que é que vão dizer, o que vão falar. Eu não quero chocar. Eu não sou de chocar, você me conhece muito bem. A minha teologia é uma teologia extremamente moderada. Sim. Eu não sou de chocar, mas eu me preparei para isso. Eu me preparei quando eu fui para a universidade para isso, para estar nesse meio, entrar lá e Sendo luz, né? E sendo luz. E sal. Liberei uma palavra para as pessoas de... Eu me lembro que eu falei para eles, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Você encontra pessoas, você está cantando e você está olhando para lá, para baixo do pelourinho. Tem gente chorando. Tem gente segurando o coração e cantando comigo e chorando. E eu dizia, o Espírito Santo me dizia assim, visitando. Uma das nossas ali, tá, via. Eu disse, o lugar que você menos pensava que Jesus vinha, ele veio. É verdade. Para lhe dizer, volte para casa, volte para casa, volte para casa. E aí nós terminamos falando de Jesus. Uma alegria, sabe, missionária Clarissa, tá aqui, uma alegria muito grande. Convida o povo para a igreja. Fala aí. Afinal, assim, faltou o pastor agora. O pastor convida para a igreja. Eu sou pastor de uma comunidade que fica ali em Lauro de Freitas, em Itinga, que é um bairro de Lauro de Freitas, o maior bairro de Lauro de Freitas. Fica na rua Aristide Pereira, número 22, ali próximo ao Largo do Caranguejo, ao lado do posto de gasolina, e a gente é colado com um centro espírita, né? Naquela pracinha que fica na frente da igreja. Tem um centro espírita, depois vem a igreja evangélica. A gente se dá super bem, não tem nenhum problema um com o outro. Cada um faz a sua parte lá, né? E nossos cultos são dia de quarta-feira, que é culto de ensino bíblico. Sexta-feira, tudo 19h30. Sexta-feira um culto mais avivado, né? Para quem gosta dessa coisa do avivamento. E do domingo, 18 horas, né? Que é o nosso culto de celebração. Então, você é meu convidado. Pode pesquisar, né? Aí, Comunidade Evangélica Fé Viva, e também pesquise Tambores Tremidos, que você vai ver toda a nossa agenda lá, e será uma alegria te ter em um desses lugares. Ou onde o tambor estiver tocando, ou lá na nossa comunidade, onde Clara é missionária lá também, né? E tá sempre se você for, vai me ver também. Agradeço você que esteve com a gente aqui até agora. E óbvio, não poderia deixar. Curte, comente, compartilha. Até o próximo. Tchau, tchau.